36, aleluia. Livro de Mateus, capítulo 26, versículo 36. Jesus no Getsêmani. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Pedro, Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a sua vontade. E voltando, achou outras vezes adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então, chegando junto dos seus discípulos, disse: a hora é o filho, aleluia, disse: dorme agora e repousai. Eis que chegada a hora, e o filho do homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Amém, igreja? Pode se sentar. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. A Bíblia fala que Jesus foi ao Getsêmani orar, já no fim do seu ministério, início de uma grande angústia a qual Jesus precisava viver. Era a maior provação da vida dele, que ele precisava passar por mim e por você, para que os meus e os seus pecados fossem perdoados. Ele precisava vencer o que estava por vir na vida dele. Então a Bíblia diz que ele foi, chamou seus 3 amigos, 3 preferidos, os outros ele deixou lá, mas os 3 mais preferidos, que ele mais gostava, eram os seus amigos, Pedro, Tiago e João. Ele chamou: vamos comigo orar ali no monte. A Bíblia diz que Jesus deixou eles no canto e se afastou um pouquinho mais adiante, e se prostrou diante dos seus joelhos, abaixou sua cabeça e começou a clamar ao Pai. E o mesmo que ele falava para os seus discípulos, ele falou para o Pai: a minha alma está angustiada até a morte. Você imagina o que é isso? Eu não consigo imaginar. Mas era o que o meu Jesus e o seu Jesus estava vivendo naquele momento. A angústia tamanha era tanta na vida dele, que ele dizia: a minha alma está sofrendo até a morte. E ele falava para o Pai: se possível, afasta de mim esse cálice, mas se não for, que eu viva aquilo que o Senhor quer que eu viva, aquilo que eu passo. Se o Senhor quer, eu passarei. Mas ali naquele lugar foi um tormento tão grande onde ele estava. Creio eu, no meu coração, que ali naquele monte onde Jesus estava com os seus discípulos, havia um peso espiritual muito grande ali. Porque acredito e creio eu que o inferno já estava em festa. Conforme viu a angústia do Mestre, a angústia de Jesus naquela situação, com medo, angustiado, apavorado,
Eu acredito que eles estavam em festa já, achando que Jesus ia desistir. Porque quantas das vezes isso que Jesus estava vivendo nesse instante, eu e você passamos muitas das vezes nas nossas vidas. Quantas vezes a nossa alma se angustia até a morte, com vontade de largar tudo e desistir de tudo, porque tamanha dor que está no nosso peito. Quantas das vezes nós perguntamos: Senhor, por que estou passando por isso? Para que estou passando por isso? Me livra deste mal. Mas nós não costumamos falar como Jesus. Mas se o Senhor quer, Pai, passarei eu por esse deserto. Mas se o Senhor quer, Senhor, passarei eu por esta prova. Se for para algo maior na minha vida, passarei por essa prova, dando glória a Deus e orando de joelhos. Nós não conseguimos falar o que ele falava. Nós desistimos muitas das vezes, olhamos para trás. Às vezes passamos por situações sozinhos e não falamos nada, não pedimos ajuda para ninguém. Senhor Jesus nos deixa um exemplo lindo. Ele levou Pedro, Tiago e João para orar com ele, para vigiar com ele, para ajudar naquele momento de agonia e de angústia. Talvez se todos eles estivessem reunidos orando junto com o mestre, talvez tivesse sido mais fácil ele passar por aquele cálice que ele precisava tomar. Mas não foi o que aconteceu. A Bíblia fala para nós que ele começou a orar e logo em seguida ele foi lá, os discípulos estavam adormecidos. E ele questiona: não, vocês não podem orar comigo, nem por uma hora. A Bíblia diz que por 3 vezes ele chegou nos seus discípulos e estavam adormecidos. Nós podemos entender a situação porque eles estavam adormecidos. Será que é porque eles estavam cansados? Não. Acredito eu que era algo muito maior. Porque o peso espiritual estava muito forte. Muitas das vezes o peso espiritual na tua vida está tão forte que quando você começa a orar, você começa a dormir ao mesmo tempo. Muitas das vezes a gente sente um peso tão grande no monte que às vezes a gente não consegue nem orar. Tamanha as potestades que estão sobre nós, tamanho o peso espiritual que está sobre nós, muitas das vezes nós não conseguimos orar. Quantas vezes você fala: eu vou orar hoje, e você dorme. Eu vou orar para orar e você dorme e não consegue orar. Tamanho o peso espiritual que está sobre a sua vida e você muitas das vezes não percebe. Você acha que é o seu cansaço, você acha que é você que está precisando dormir um pouco mais. Não, é o peso espiritual que está sobre você. São as potestades malignas que estão em reunião, prontos para não deixar você buscar. E eu acredito que é o que estava acontecendo ali. A Bíblia fala que eles estavam carregados de cansaço, de sono. Eles não conseguiam orar. A Bíblia fala para nós que lá no livro de Lucas, ele estava tão angustiado, aleluia, tamanha era a angústia que ele estava sentindo, que as glândulas sudoríparas do corpo dele, aonde está o seu suor, a Bíblia diz que o Senhor Jesus escorria sangue. E se você estudar, você vai entender por que escorria sangue ali. Porque a alma dele estava completamente angustiada, perturbada a tal ponto de sair sangue pelas suas glândulas onde sai suor. Você imagina o que Jesus estava passando? Você consegue imaginar o que ele passou, a angústia que ele passou por mim e por você? Por muitas das vezes você está lá dentro da sua casa e fala: eu já não vou para o culto porque eu não estou afim. Eu não quero, essa igreja é barulhenta, mas tem Jesus. Eu não vou naquela igreja porque naquela igreja eles gostam de apagar a luz. A gente apaga a luz, mas aqui tem Jesus. Ele está aqui. Ele está no nosso meio. E muitas das vezes nós deixamos de buscar por coisas tão banais e não olhamos o que ele passou por mim e por você. Ele fala: Senhor, eu estou sofrendo tudo isso porque eu estou vendo tudo que vai acontecer comigo daqui mais algumas horas. Sei que vão me açoitar, sei que vão zombar de mim, eu sei que vão cuspir na minha face, eu sei que vão me bater até a morte, mas ainda assim, se o Senhor quer, eu passarei, tomarei este cálice, porque eu tenho que tomar esse cálice. Será que eu e você não temos que desistir de sair do manhã? Eu tenho certeza que sim. Mas o amor por Ele, que Ele tem por mim e por você, é tão lindo e tão grande que Ele não desistiu. E hoje, noite de comunhão com esse Espírito,
com este sangue puro carmesim derramado lá na cruz do Calvário, por amor de mim e de você. Então nós não podemos olhar obstáculos nenhum para adorá-lo, para segui-lo, para fazer a vontade dele, porque tudo que nós fizemos não vai chegar a isso aqui do que ele fez por nós. Nós temos que parar de olhar para o nosso próprio umbigo, para as nossas próprias vontades e fazer a vontade dele. A única coisa que ele quer de você é que você resgate as almas que estão perdidas, as almas que estão jogadas lá no mundo, porque Jesus também pagou um preço por cada um deles. Então Jesus contou com amigos nesse momento, mas os amigos falharam. Quantas das vezes nós também contamos com amigos falham, nos momentos mais difíceis que nós precisamos, onde estão os nossos amigos. Jesus também contou com eles, também queria eles do seu lado, assim como nós muitas das vezes precisamos dos irmãos do nosso lar, e nós queremos contar com cada um. Às vezes vamos no monte com a única comunhão, irmãos, vamos buscar por algo maior, todos numa única comunhão, para que as coisas venham acontecer. Isso não é brincadeira, porque Jesus falou para discípulos: ore comigo, vigiem comigo por algo maior, para que não caiais em tentações. Por isso que nós fazemos campanha, para que todos vão ser abençoados. Por isso que a comunhão entre os irmãos e o pastor, ela é muito forte. Porque o que Jesus queria ali, os discípulos não puderam dar. Mas eu creio que nós todos reunimos, nós podemos conquistar coisas grandes para as nossas vidas e para casa. Nós contamos com você, que está conosco aqui, para estar conosco numa única comunhão com o Senhor Jesus, do jeito que Ele queria com os discípulos. E os discípulos falharam, que nós não venhamos a falhar, que nós possamos estar juntos nos momentos mais difíceis, que nós possamos contar com cada um dos momentos mais difíceis, porque só quem está sabe o que é uma guerra espiritual. Ela não é fácil. E a igreja conta com cada um que está aqui nessa noite. É noite de Santa Ceia, é noite de lembrarmos do sacrifício na cruz do Calvário, o que Ele fez por mim, por você, e é noite de conserto também. Aquilo que você falhou, faça um conserto com Deus essa noite e tente mudar a sua trajetória e fazer a vontade do Senhor. Vamos orar essa noite, aleluia. E a igreja pode se colocar de pé. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que Ele fez é lindo. Ele